Salve pessoal, vamos continuar aqui a adicionar as atividades, né? Basicamente agora a gente já consegue criar umas atividades, estava acompanhando ali no console log. E nesse vídeo a gente vai estar justamente fazendo a segunda parte, né, do vídeo, que seria para a gente estar colocando mostrar nessas atividades a partir de uma determinada lista, tá certo? Bom, para isso a gente vai estar utilizando essa tela que a gente já tem pronta aqui, que a gente fez nos passos anteriores, né, que é essa que mostra as informações da lista. A gente vai estar dando uma melhorada nela e a gente vai estar também adicionando as atividades aqui também, né, listando elas em formato de tabela. Bom, vamos lá para o código. Basicamente o que a gente vai ter que fazer, né? Primeiro de tudo, vamos só tirar esse console.log aqui. Beleza, a gente não vai estar precisando mais dele, a gente já viu que a atividade em si lá está sendo salva, né? Com isso, a gente precisa de alguma maneira trazer as atividades a partir daquela lista, né? Como a gente está fazendo no show, a gente está utilizando o ID para encontrar a lista e a gente está recebendo a lista aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é colocar um objeto aqui dentro dizendo que na resposta a gente quer que esteja incluso as atividades da lista. Aí nesse momento é que vai ser importante a gente ter feito aquele relacionamento bem feito, né, lá no modelo de listas, que é basicamente aqui dentro. A gente conta para o nosso Equalizer que a gente está criando um relacionamento, né, ali. A partir do momento que a gente pega o list ID da task como uma chave estrangeira, a gente consegue basicamente a partir de uma instância de lista pegar as atividades, né, incluir as atividades a partir da lista. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, vamos lá agora no nosso arquivo show, que basicamente a gente vai estar utilizando um card também. Então vamos colocar esse card e card body. Aqui em cima vamos colocar um card header. Nesse card header eu acho que vai ser mais interessante a gente utilizar a nossa chave title, né, que a gente sempre passa nas requisições, né? Vamos utilizar uma tag H3 e passar essa chave aqui dentro. E aqui no body a gente vai estar passando um título, né? No caso a gente quer estar dando destaque para o título da nossa lista. List title. E uma tag P para nossa descrição. Description. Ok. E aqui embaixo a gente vai estar colocando um outro H3. Na verdade um H4, né? Para criar uma hierarquia ali com a estrutura visual. Vamos colocar aqui embaixo as atividades. Daí só para exemplificar como é que ficaria, para a gente ver que realmente a gente está conseguindo trazer essas atividades, né? Vamos pegar a lista, a partir dela vamos pegar as atividades e vamos iterar sobre esse objeto. E aqui vamos pegar e task. Aqui embaixo a gente fecha tudo, né? Vamos colocar aqui também uma tag P, só para exibir mesmo o nome dessa nossa atividade. Task name. E com isso, lá na nossa via, a gente já deve estar conseguindo visualizar as informações da nossa atividade e também o modelo de card que estava utilizando ali para as listas, né? Dá uma estilização diferente, né? Vamos carregar aqui a nossa view. Pronto, com isso a gente já tem aqui uma estilizaçãozinha, uma organização, uma tentativa de organizar aqui visualmente o que a gente já tem, né? Basicamente eu estou conseguindo carregar as atividades que eu tenho dessa lista 3. Vamos dar uma olhada aqui nas outras listas, ver se a gente tem alguma coisa aqui dentro. Nessa lista aqui está vazia. Está vazia. Vamos criar aqui agora
no description, deixa eu pegar aqui de novo, a lista 5, o title 04, vamos adicionar aqui atividade da lista 05, vamos salvar. Aí agora clicando aqui para a gente visualizar a informação da atividade, a gente consegue ver que a gente está trazendo a informação da lista, né? Muito bem, agora a gente vai precisar dar uma estilizada aqui, né? Basicamente o que eu quero fazer aqui é dar um espaçamento melhor aqui, deixar mais organizado, né? Tirar essa parte de cima. E vamos também colocar uma estrutura de tabelas, né? Para poder exibir as informações das nossas atividades aqui embaixo. Vamos voltar para o código. Aqui dentro, vamos pegar e colocar uma margem aqui, margem bottom, né? 3, vamos tirar essa estrutura aqui de cima, a gente não vai precisar mais dela. E aqui embaixo, a gente vai estar colocando a nossa tabela em si, né? Vamos colocar aqui table, table hover. Aqui vamos colocar o thread. E aqui vamos colocar uma classe, acho que é table dark. Ver aqui na index como é que tá. Table dark, é isso mesmo. Aqui dentro vamos passar agora a linha e a head, né, o cabeçalho. Bom, basicamente a gente vai estar colocando aqui o ID da nossa lista. A gente vai querer também o nome dela. Vamos pegar se ela já foi concluída ou não, né? E por último vamos colocar uma head aqui vazia, né, que é para ser onde ficariam os botões de ação. Body, de novo tr, e aqui vamos colocar os dados. Bom, basicamente o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai pegar essa estrutura aqui, a gente vai trazer essa estrutura que a gente já montou aqui das atividades, né? Que é basicamente a cada atividade a gente vai querer colocar uma linha nova. E aqui dentro vamos construir a nossa estrutura para estar exibindo as informações da atividade. Task, beleza. São 4, essa última que vai ficar vazia por enquanto. Primeira parte vai exibir o ID, a próxima o nome. E por último, se essa atividade foi concluída ou não. Bom, com isso é para a gente já estar conseguindo ter uma estilização um pouco melhor, né? Vamos dar uma olhada lá no front. Atualizar a tela. Aqui a gente já tem uma estilizaçãozinha bem mais básica, tá bem mais bonito, bem mais organizado, né? Com isso a gente já consegue visualizar quais são as atividades, quais são as informações, se essa atividade já foi concluída ou não. Vamos colocar agora uma estilização para esse nosso estado aqui, né? Porque é interessante que a gente consiga visualizar ou então trazer uma maneira visual que deixe claro para o cliente, né, ou para quem estiver utilizando o sistema, se aquela atividade está concluída ou não, né, associando com cores ou algo do tipo. Para isso, eu vou estar utilizando aqui as badges do Bootstrap, que aí elas aqui já tem uma estilizaçãozinha que eu acho bem mais bacana, fica mais interessante, né, o sistema em si. E aí já passa uma ideia específica, né, com basicamente quando eu tenho o verde aqui, eu quero estar dizendo que essa atividade já foi concluída, e quando tiver cinza, eu quero dizer que essa atividade está pendente, né, ou está por fazer ainda. Então vamos pegar aqui essa nossa estrutura. A gente vai estar reaproveitando lá no código. Bom, aqui o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar uma regra, ou uma lógica, né, para que quando a atividade for true, ou quando a atividade estiver o done como true, ele apareça com esse símbolo, né, de sucesso, né, e quando estiver como false, apareça como o badge secundário, né. Aqui, o que a gente pode estar fazendo é criar algumas variáveis, label name. Essa variável ela vai estar recebendo um valor
que vai depender de uma condição lógica. No caso aqui vai ser, caso a atividade seja verdadeira, né, quer dizer, caso o valor de done seja true, eu quero que o texto exibido seja done. E quando ela for false, eu quero que seja pending. Esse vai ser o nosso label name. E agora, para escolher a classe, vou colocar aqui um class name, test.done. Eu quero que seja success. E quando for false, vou colocar secondary. Aqui não é a melhor maneira possível de estar fazendo isso daqui, mas por enquanto isso daqui vai estar servindo pra gente muito bem. E aí com isso a gente vai estar colocando aqui o nosso label name, né? Label name. E aqui a gente vai estar colocando o nosso class name. Bom, com isso a gente vai estar conseguindo trazer uma visualização mais interessante, né? Vamos voltar lá na nossa view. Não. Aqui já está um pouco mais interessante, tem algumas cores, né, a mais ali, eu acho que fica mais visível e melhor, né, de acompanhar as atividades aqui. Outra coisa que a gente vai estar fazendo também é adicionar um botão aqui de exclusão, né, nas ações, para poder estar removendo determinada atividade, né, e um outro botão também para voltar e mais um para estar adicionando a atividade aqui dentro mesmo, né, porque aí seria interessante facilitar a criação das atividades de cada lista, né, como por exemplo, ao invés do usuário ter que voltar para cá e lembrar da lista que ele estava querendo adicionar a atividade, ele simplesmente clique na lista e conforme ele veja que lembre de alguma atividade, ele consiga adicionar a atividade diretamente a partir daqui, né? Bom, primeiro vamos criar a parte de exclusão. A parte de exclusão é a mais simples que tem. Vamos voltar lá para o código. Para excluir, a gente vai basicamente precisar do ID, né? Como na parte das listas, né? A gente vai fazer aqui. A gente pode estar reaproveitando os estilos aqui, né? Pegar task delete, o list delete, né? Aqui a gente vai estar pegando, a gente tem que dizer de qual atividade, de qual lista, né, a gente vai estar excluindo e de qual atividade, né? Então a gente vai colocar tasks barra task, não, vamos colocar só id mesmo, id delete danger. Bom, com isso daqui a gente já consegue visualizar alguma coisa ali, um botão pelo menos, beleza. E a partir disso a gente vai estar colocando também, a gente vai estar criando, né, a nossa action para poder de fato excluir essa nossa atividade. Router.get list id tasks barra id. Bom, com isso a gente vai precisar encontrar a nossa lista e depois encontrar a nossa atividade para poder fazer, e fazer a deleção da nossa atividade a partir daquela lista. Então, basicamente, a gente não vai conseguir deletar atividades de outras listas a partir de uma lista que não tem essa atividade, né? Basicamente, a gente vai estar conseguindo meio que criar alguma proteção aí. Então, vamos colocar aqui db.list find my primary key, list id. Então, nessa lista a gente quer remover uma atividade específica, né? Vamos criar nossa constante aqui logo, const list
ID, list ID, e vamos criar uma outra, fazendo de maneira mais simples, já conseguir puxar essas duas variáveis assim, list ID e o ID, já fica mais simplificado, né? Aqui dentro a gente vai estar utilizando um método para poder encontrar as atividades, né? Então a gente vai ter que incluir as atividades aqui, include tasks, porque assim a gente consegue utilizar também os métodos aqui, né? Find one. Deixa eu ver aqui qual é o método que a gente está utilizando para a deleção. É o destroy mesmo, né? Destroy where. Vamos colocar só destroy aqui. Where ID. E então aí aqui a gente quer que o usuário ele volte para a tela de listas, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai redirecionar o usuário para lists barra. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a nossa rota. Lists ID show. Aqui vamos colocar list ID barra show. Com isso a gente já consegue deletar e voltar para nossas informações da lista, né? Só tela show. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Vamos dar uma testada agora. Vamos ver quais são, se aparece algum erro, né? Atualizar a tela. Beleza. Clicando aqui é para a gente estar voltando para essa nossa tela. Ah, perdão. Deixa eu pegar aqui de novo. Eu acho que ele está tentando encontrar not found tasks ID delete. Ah, porque faltou o delete lá na nossa rota. Pronto, acho que é isto. Vou voltar lá novamente. Atualizou. Opa, vamos ver aqui agora no nosso terminal o que está acontecendo. List.task destroy is not a function. Deixa eu pensar. Voltando aqui, galera. Basicamente, eu pausei aqui o vídeo só para dar uma pesquisada a mais e basicamente o erro que a gente estava cometendo aqui eram em dois pontos. O primeiro ponto era a passagem do ID da nossa atividade. Aqui a gente precisa estar passando o ID, né? Vamos colocar aqui task.id. E lá na nossa view, a gente precisa também utilizar uma outra nomenclatura, né? Mas de outra maneira aqui, que é basicamente a parte da lista. Acho que é mais fácil mostrando a documentação, né? Vamos lá para a documentação. Ó, aqui na documentação, a parte de associações, vocês podem rolar aqui um pouco mais para baixo, né? A gente vê uma seção que fala sobre alguns métodos especiais, né? Que a gente vai liberando, né? Conforme a gente habilita essas associações para a gente, né? Que aí basicamente, o que acontece? Dependendo da associação, a gente consegue criar os objetos a partir de uma determinada instância, né? Então, aqui de exemplo que ele traz, ele cria uma associação entre esse objeto full e o objeto bar. Basicamente, o full tem uma barra, né? E aí, a partir disso, a instância de full, que no caso seria a criação de uma classe full, ela consegue
pegar, né, a barra que tiver associada à classe full. Ou então ele pode setar essa barra, que no caso seria basicamente linkar, né, as duas classes. E a partir também de uma instância full, ele consegue criar uma barra, né? E aqui tem alguns exemplos, né, assim, bem diretos mesmo, bem simples, onde ele faz a criação dos objetos, né, e vai adicionando, vai mostrando, né, como é que funciona para estar exibindo essas informações aqui dentro. E aí a parte que a gente vai estar mais interessado aqui para exclusão é essa função aqui, remove bar, que é basicamente, lá no nosso caso, a gente vai ter uma funçãozinha chamada remove task. E aqui no exemplo da documentação, olha como é que ele está utilizando aqui. Basicamente ele está fazendo o que? Lá em cima ele ele cria essa constante aqui, bar2, e a partir do momento que ele vem e faz uma associação, ele adiciona essas barras no objeto full, eu consigo acionar, eu consigo pegar essa informação a partir do nosso objeto full, né? Então aqui, por exemplo, está utilizando um método para poder contar a quantidade de barras, né, que eu tenho aqui na minha instância, e ele me traz o resultado que são duas, né, porque eu acabei de adicionar duas aqui em cima. Aqui em cima, aqui embaixo, ele basicamente tenta adicionar novamente um objeto que já existe, né, na nossa objeto. Então vocês veem que na contagem não faz nenhuma diferença, porque esse objeto já existe. E aqui também tem uma checagem, um objeto que a gente consegue utilizar para checar se aquele objeto já está salvo na nossa instância, né? E aqui embaixo, enfim, ele faz a remoção da barra, né? Basicamente ele passa o objeto inteiro, né? Aqui para o nosso caso a gente vai passar simplesmente o ID e deixar que o SQLite procure por essa atividade em si, tá? Então voltando lá para o nosso código, a mudança que a gente vai ter que fazer aqui dentro, primeiro, a gente vai tirar esse objeto tasks e vai colocar o remove task. E aqui dentro a gente não vai precisar colocar esse objeto where aqui, a gente coloca o ID direto também, que ele já funciona como deveria. Bom, a gente já fez as modificações aqui na nossa view, fizemos também as modificações aqui dentro, agora para a gente estar conseguindo fazer a exclusão com sucesso. Vamos dar uma olhada lá, atualizamos, not found, vamos ver o que ele está procurando aqui que não encontrou. Provavelmente aqui ele deve estar procurando a página de redirecionamento, né, que a gente está tentando colocar para esse objeto seguir. Delete 404. Vamos testar aqui novamente. Not found também. Que ele basicamente não está encontrando por algum motivo a nossa atividade. Bom, já sei o que é. Lembra que a gente adicionou aqui na frente nossa URL a palavra delete? A gente tem que adicionar aqui também. Acho que é isso que a gente acabou deixando passar. Era isso que ele estava procurando aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algo. Eu acredito que seja isto. Vamos dar uma testada lá novamente. Perfeito, a gente conseguiu fazer a exclusão com sucesso. Vamos testar aqui mais uma vez. Ele consegue fazer a exclusão e a gente consegue voltar para a nossa show, né, de listas, né, para exibir as informações da nossa lista e as atividades que estão disponíveis ali. Vamos só colocar mais uma informação aqui dentro, que seria mais dois botões, né? O primeiro botão seria para poder voltar para a nossa janela de listas, e o segundo botão seria para criar uma lista, né? Vamos criar aqui agora. O botão de voltar é o mais simples, né? A gente já tem ele aqui. A gente vai só precisar criar uma estruturazinha aqui para alinhar esses elementos, né, dentro do nosso header. Vamos pegar como exemplo aqui, beleza. Utilizar o Flexbox mesmo.
Justify Content Between. Isso aqui já deve dar um espaçamento bacana. E para a gente conseguir colocar dois botões juntos, né? Vamos pegar aqui de exemplo o botão de criação da index. Não. Vamos pegar aqui o de atividades mesmo. A gente vai estar colocando a cor primária, né? Isso é de... Isso acho que está correto aqui. Vou colocar a cor primária, primary, new task. É isso, vamos dar uma olhada lá como é que está a nossa view. O botão de back aqui está um pouco maior, vamos só dar uma ajustada aqui no tamanho desse nosso botão. Não quer saber, vamos tentar dar uma diminuída no botão aqui. BTN acima. Ficou bacana. Com isso a gente já consegue voltar para as nossas listas, né? Com isso, clicando aqui, a gente consegue ir para a nossa janela, né? Para nosso formulário de criação. Só que assim que eu termino de criar, ele está jogando a gente para a nossa tela de listas, né? Atividade... Opa! Apertei um botão sem querer. Atividade teste. Bom, isso daqui a gente vai estar corrigindo no próximo etapa do vídeo. Mas basicamente o que a gente já conseguiu fazer, né? A gente conseguiu exibir as atividades que a gente já tem, né? Que a gente já conseguiu criar em si. E agora a gente está conseguindo visualizar, a gente já consegue remover. Posteriormente a gente vai estar colocando algum botão, por exemplo, que seria para a gente... Acho que fica mais fácil exemplificar mostrando o comportamento do botão em si, né? Tem um botãozinho aqui, que eu acho que ele é bem interessante, que daria pra a gente reaproveitar também. Eu trouxe esse do checkbox para o nosso formulário e tem um botão que o nome dele é switch, que tem esse comportamento aqui, né? Então basicamente ele é apagado assim, eu não fiz, não concluí a atividade, e ele já preenchido aqui, eu concluí a minha atividade. Seria basicamente esse o comportamento assim que acho que ficaria mais interessante para aquela nossa view. Bom, por enquanto é isto. Eu vou estar colocando mais vídeos, né? Vou tentar trazer com mais frequência. Mas basicamente a gente já consegue entender, mesmo que basicamente, né, como é que funciona um relacionamento, né, um relacionamento de um para muitos e um para um, né, que a gente já conseguiu criar para as nossas atividades. A gente já está conseguindo também puxar informações a partir de um relacionamento, também como criar também novos modelos a partir de um determinado objeto, né, excluir também. E com isso a gente já encerra esse módulo, nessa parte 2 aqui do nossos vídeos, né. Com isso a gente já tem mais ou menos uma noção de como é que seria construir um sisteminha mesmo que básico, né. O próximo passo seria a gente criar os usuários, né. Os usuários, basicamente a intenção seria que eles logassem dentro das suas contas, né, e acessassem uma área privativa, né. Então a intenção seria que eles criassem suas próprias contas e a partir dessas contas eles conseguissem realizar o login e se autenticar e ter acesso a todos esses recursos aqui que a gente foi criando ao longo do nosso caminho, beleza? Bom, é isso, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.